Sou apaixonada pelo universo do terror. O sombrio tem um encanto sobre mim e me causa um estranho fascínio. A curiosidade de ir até o fundo de uma história, por mais terrível que ela seja, sempre falou mais alto. Neste conto, eu apresento meu universo sombrio. Espero que apreciem. Eu sou Mari Duarte e este é o canal Contos de Terror. Lúcio tinha 30 anos, 2 anos de casado e morava em uma casa alugada a 2 quadras de um cemitério. Naquele ano de 1982, iniciou no país o primeiro grande desemprego de que se tem notícia. E Lúcio não fugia à regra, foi despedido. Em casa, desorientado, com aluguel em andamento, a esposa Margarete lhe dava nova esperança. Querido, não sei se você viu, mas ali no cemitério tem uma placa de emprego. Por que não vai lá? Que bom, querida, vou agora mesmo dar uma olhada, respondeu animado. Era início de tarde e ele foi até o portão do cemitério ver a placa. Precisa-se de coveiro para a noite. Então ele entrou na administração e deu sorte. Não precisava experiência. Tudo seria ensinado e o movimento da noite seria quase nulo. O cemitério municipal tinha raros sepultamentos à noite, mas para isso tinha que ter alguém responsável no período das 19 às 7 horas. Ok, perfeito. Salário suficiente e bem próximo de casa. Só teria que se acostumar com o horário noturno e as tarefas funestas. Foi o primeiro a se apresentar e já estava contratado. Iniciaria na noite seguinte. As noites eram tranquilas. Lúcio fazia algumas rondas com a lanterna, um cacetete e um revólver para coibir. Ele achava que essa função não deveria ser dele, mas diante da falta de emprego, melhor, não discutia. Nessa época, não existiam regras para porte de arma em serviço. Ainda não houvera nenhuma função de coveiro em suas noites. Ele simplesmente bancava o guarda. Lúcio e Margarete não eram religiosos. Ela apenas de descendência italiana. Tinha algumas superstições, mas devido às necessidades, não ligava para nada. Lúcio, certa noite, quando fazia a segunda ronda, por volta das 23 horas, e sobre um silêncio que reinava nas redondezas, ao passar pelas galerias, as quais 2 eram de frente para a outra, formando um estreito e longo corredor escuro, ouviu um murmúrio de mulher. Ele achou que deveria ser alguma safadeza de sem-vergonhas da vizinhança, e de revólver em punho, começou a procurar. Não viu ninguém, mas os murmúrios de mulher continuavam. Eram como se a voz estivesse abafada. Cauteloso na procura, acabou encontrando nítidos murmúrios vindo de uma gaveta térrea dizendo: Maldito, por causa deles eu estou aqui. E tu, Deus, nada faz, a não ser favorecer os já favorecidos. És maldito também. Onde está o justo, o bom? Maldito, maldito. Arrepiado, encheu-se de coragem para examinar os lacres de cimento que ele constatou serem antigos. Sem saber o que pensar, em seguida Lúcio ouviu uma voz de um homem a lhe pedir cigarro. Arrepiou-se novamente. Lúcio não fumava, mas foi até lá e não viu ninguém. Passou então a correr em volta dos corredores o mais rápido que podia, para tentar surpreender alguém e nada. Então, ele voltou para o escritório da administração, que era o seu posto noturno, e ficou lá até findar as horas. Ao sair, nada comentou com seu colega do dia. 2 meses se passaram
E uma noite, quando Lúcio chegou para o trabalho, ao perguntar sobre alguma novidade, o colega do dia informou apenas de um enterro realizado por volta das 18 horas. Às 17h30, Lúcio fez sua primeira ronda e, ao passar pela área de terra, ouviu umas batidas em madeira. Ele achou que fosse um vizinho nas redondezas, mas ao passar pelas limitações da propriedade, percebeu que as batidas vinham do centro do cemitério na área de terra. Ele foi se seguindo pelo barulho e, quando localizou, foi tomado por um pavor alucinante, pois as batidas em madeira vinham do fundo do recém-enterro. Lúcio, com coragem, falou: "Olá!" E ele pôde ouvir de dentro um homem gritar por socorro. Ingenuamente acreditou tratar-se de alguém que tinha sido enterrado vivo. Correu no almoxerifado, pegou uma pá e voltou correndo para o local. As batidas continuaram e, à medida que ele tentava tirar a terra, as batidas ficavam ainda mais fortes. Lúcio falou para ele se acalmar. "Calma, amigo, já vou te livrar dessa." As batidas pararam quando Lúcio alcançou o caixão. Com cuidado, tirou as últimas terras e rapidamente passou a soltar os parafusos do caixão. Ao abrir a tampa, uma surpresa. Um rapaz ali dentro estava inerte, olhos abertos e opacos, rosto em absoluta palidez. Lúcio bateu a mão em seu ombro para sacudi-lo, mas estava rígido e imóvel. Conclusão: estava morto. Lúcio ainda pensou: será que eu demorei? Paciência, agora teria que fechar o caixão e enterrar de novo. Quando ele fechou o caixão sem parafusá-lo e começou a recolocar a terra, ouviu um choro doloroso de dentro. Lúcio parou, afastou a terra e abriu uma fenda do caixão só para ver. Mas o rapaz estava do mesmo jeito, morto. Então Lúcio recomeçou a função tampando de terra, mas agora ignorando o choro que continuava a vir de dentro. Ele se perturbou muito com isso e, pela manhã, resolveu indagar com o colega da administração com a desculpa do recém-sepultado ser alguém conhecido seu. O colega respondeu: "Ah, o último enterro? Vamos ver no arquivo." Encontrando a ficha, respondeu lendo: "Edgar, falecido ontem pela manhã, liberado pelo IML durante a tarde. Motivo do óbito: perfuração do crânio por arma de fogo de próprio punho. Ele se matou. Sepultamento autorizado pela prefeitura, visto que a família não tem condições financeiras." "É isso. Você o conhecia?" Lúcio respondeu disfarçando: "Não, achei que fosse um conhecido. Obrigado." E pensou: se havia alguma possibilidade de ele estar vivo quando eu ouvi aquelas batidas, agora estava morto mesmo. Mas Lúcio ficou chocado. Ainda acreditava que ele socorreu o rapaz tarde demais. Ao chegar em casa, não conseguiu dormir e acabou comentando com Margarete. E ela respondeu: "Se ele estava vivo, agora não está mais. E a culpa não é sua. Acho que faz parte desse serviço. Acalme-se." Mais tarde, quando Lúcio acordou ainda perturbado, Margarete deu-lhe a seguinte ideia: "Querido, naquela casa tem uma senhora que é benzedeira e parece que é cigana. Por que não vai lá? Talvez se benzendo você se sinta melhor." Lúcio foi lá e na frente da casa havia uma placa: "Cigana Elza, lê-se sorte, benzeduras e consultas." Bateu palmas e uma senhora de cabelos brancos e longos, pele escuras e olhos verdes, com um vestido floral, veio lhe atender. Lúcio explicou sobre o seu trabalho e suas novas experiências em rápidas palavras, e a bondosa senhora respondeu: "Normalmente eu cobro pelas consultas, mas no seu caso vejo alguém que me pede socorro. Então o senhor passe aqui dentro que vou lhe atender."
Logo na pequena sala de entrada, forrada nas 4 paredes por cortinados, havia uma mesa com toalhas longas, 2 cadeiras e um baralho de cartas e uma bola de vidro no centro. Mas ela não se serviu de nada disso. Apenas sentaram-se, ela se concentrou e passou a lhe falar. Não se assuste, Lúcio, é apenas a sua mediunidade que está ativa, certamente pelo tipo de trabalho que você faz. Seria bom conhecer, entender e trabalhar isso. Nada é à toa. Por alguma razão você ouve os desencarnados que estão próximos de você, ou seja, isso não acontece com todos. Na verdade, ninguém morre, só o corpo físico que falece, o espírito continua. Mas é isso, é uma questão de fé, você não é obrigada a acreditar nisso. Mas para mim, os espíritos de algumas pessoas que morrem, infelizmente ficam presos ou próximos aos corpos por alguma razão, e eles não vão para onde têm que ir. Fique tranquilo, em nada eles podem te atingir. Sobre os pedidos deles, como cigarro, bebida, velas, cabe a você querer ou não fazer esse agrado. Siga sempre o seu instinto. Sobre o rapaz que você achou que socorrera tarde demais, infelizmente, tratava-se de um suicida que precisava muito de orações e preces. Para nós, ele morreu no momento do seu ato. Para ele, continua vivo, preso ao corpo dentro do túmulo. Isso é o seu primeiro castigo pelo crime contra si mesmo. É um espírito sofredor que não teve forças para suportar suas provas quando vivo e, por isso, precisa de nossa compreensão e preces. Para você não se perturbar, sugiro que procure ler livros espíritas, que muito ensinam a lidar com espíritos recém-desencarnados, que já é justamente o tipo de trabalho que você faz. Depois ela fez uma prece de benzedura e, muito satisfeito com as explicações, Lúcio voltou para casa. Contou para a esposa as palavras da cigana e depois foi para o trabalho muito mais aliviado. Margarete também concordou com a cigana, principalmente sobre ler a respeito. A dedicada companheira tratou de providenciar os livros, um por vez. O primeiro livro que Lúcio leu com muita rapidez, nas longas horas que dispunha no trabalho, foi Memória de um Suicida. E foi graças a isso que Lúcio entendeu o que aconteceu com aquele pobre rapaz que ele pensou ter sido enterrado vivo e que acreditava tê-lo socorrido tarde demais. Pode perceber com tristeza que neste episódio ele estava realmente ouvindo o espírito desesperado em agonias terríveis. E sempre, ao lembrar dele chorando, ao repor a terra sobre o caixão, Lúcio era tomado de compaixão e derramava lágrimas por alguém que sequer conhecia. O tempo passou, filhos vieram e Lúcio completou 68 anos de idade e 40 ainda trabalhando do mesmo modo no cemitério. Ele não tinha vícios, mas levava para o trabalho cigarros, bebidas e alguns copos descartáveis e velas. Quando alguém pedia cigarro, ele acendia e botava num canto sem riscos. Se pediam bebida, ele enchia um copo de cachaça e deixava próximo do local do pedido. Ao amanhecer, ele recolhia os copos vazios e os tucos de cigarro para o lixo. As velas havia o local próprio. Ele não se tornou espírita, nem outra religião qualquer. Apenas era amável com aqueles que ele aprendeu a olhar de outra maneira. Durante uma de suas rondas, ele teve um infarto fulminante e caiu sem vida ao chão. Havia perdido os sentidos, mas lentamente o espírito de Lúcio voltava a si. Ao abrir os olhos, olhando para cima, viu um rosto vagamente familiar que lhe estendeu a mão, dizendo: "Venha, amigo, vamos para o paraíso de Deus. Eu sou Edgar, aquele suicida por quem você tanto orou e chorou. Quando todos me esqueceram e me maldiziam, você me dirigiu tanta compaixão e amor, mesmo sem me conhecer e sem saber dos meus motivos.
Deus se compadeceu desse amor ao próximo tão sincero, me perdoando e me tirando de castigo ainda mais cruéis, mesmo sem eu merecer. Boa noite.